gente. Silêncio, olhar para frente, presta atenção aqui. Então, como a gente sempre faz uma vez por mês, nós temos as nossas narrações de mitos e lendas para que vocês possam conhecer as origens e significados das mais diversas expressões religiosas espalhadas ao redor do nosso planeta. Especialmente hoje, nós vamos falar da mitologia egípcia. Já ouviram falar da mitologia egípcia? Dos deuses do Egito? Vocês conhecem algum deus do Egito? Ninguém conhece os reis do Egito? Nunca ouviram falar? Não? Nenhum? O que vocês sabem sobre o Egito? As pirâmides do Egito. E aquelas pirâmides, você sabe? Túmulos, exatamente. Túmulos de quem? Os faraós, né? Qual que é a peça de carro que só é fabricada no Egito, vocês sabem? Ninguém sabe. Qual que é a peça de carro que só é fabricada no Egito? Os faraós. Piadinha cretina. Então, na aula de hoje, nós vamos falar do mito de Osíris. Osíris que se tornou o rei do submundo, do inferno, do Tártaro, do mundo subterrâneo, do mundo dos mortos. Múcia Grandiosa disse: este é meu filho, o primogênito Osíris. Isso aqui está muito parecido com algo que aparece na Bíblia depois. Deus falando. Beleza. Deus falando: este é meu filho amado, em quem eu coloco tudo o meu agrado. Foi para Jesus, a pomba desce sobre Jesus quando João Batista batiza Jesus ali nas águas. O batismo de conversão. Jesus, como filho de Deus, não precisaria se converter, mas ele submete com humildade àquele batismo. A pomba desce sobre ele, uma voz do céu diz: esse é meu filho amado, em quem coloco tudo o meu agrado. A mesma coisa que a noite disse sobre seu filho Osíris, né? Este é meu filho, meu primogênito Osíris. E Jesus também era o primogênito, pai, filho, outras coisas de filho. A palavra de Deus se fazendo carne e vivendo entre nós, encarnando entre nós. Então, o mito de Osíris, o mundo que fala sobre a morte e sobre a vida após a morte. Inclusive, vai influenciar os judeus, a mitologia e a teologia egípcia, vai influenciar o judaísmo e depois também o cristianismo. Vai criar a noção de julgamento dos mortos. Então, quando as pessoas morriam, segundo a mitologia egípcia, o coração delas era colocado numa balança. Do outro lado era colocado uma pena, a pena da verdade. Se o seu coração fosse mais pesado que a pena, você estaria fundido, você iria para o inferno, vamos dizer assim, né? Lascado. Então, o seu coração tinha que ser puro, para ele ser mais leve do que a pena. Então, a noção de julgamento, depois, os cristãos vão incorporar, os próprios judeus também, algumas alas, porque o judaísmo tem algumas partes do judaísmo, algumas facções, algumas seitas, algumas denominações judaicas que acreditam no existir após a morte. Eu peguei dessa aqui, por isso Deus tem que abençoar a nossa vida. Outras já começaram a desenvolver uma teologia do pós-morte, uma teologia da vida após a morte. O cristianismo vai herdar essa tradição e já vinha desde o Egito Antigo. E lembrando que o povo judeu, o povo hebreu, foi escravo no Egito durante muito tempo. E acabou incorporando vários elementos da religiosidade egípcia na religião judaica. Então, tudo isso, esse mito é um mito do Egito Antigo e também da Fenícia e do submundo, né? Então, Osíris era um governante sensato e mais tarde o rei do submundo. Primeiro ele governou o mundo dos vivos, até que depois ele se tornou o rei do mundo dos mortos, do submundo. E Osíris era casado com Ísis, que era sua irmã, a sua esposa também. Ele teve um filho, Osíris, com Ísis, chamado Horus. E a forma como foi concebido esse filho é muito interessante, porque ele tinha um irmão invejoso, Sete, que queria matá-lo. E aí o que ele faz, o irmão Sete, invejoso de Osíris? Coloca ele dentro de um caixão, e lata esse caixão e coloca no rio Nilo. No rio Nilo, o caixão vai para no mar,
o mar vai parar lá na Fenícia. Na Fenícia, o caixão para perto de uma tamareira, e a tamareira cresce e o caixão se incorpora à tamareira. E aí, o rei da Fenícia vai e corta aquela tamareira e coloca ela como um pilar de um dos templos da Fenícia. E aí todo mundo sai procurando Osíris que havia desaparecido, que estava nesse caixão, um caixão que foi incorporado à madeira de uma árvore, a tamareira. Perto da tamareira, né? Aquela madeira foi usada para fazer um templo. Eles acabam encontrando, né, a Ísis louca, está procurando o marido, todo mundo, acabam encontrando o marido, e aí pegou o caixão. Ela estava levando o caixão de volta, mas nesse meio tempo, Sete viu que a Ísis tinha achado o caixão. Ele foi lá e abriu o caixão e esquartejou em 14 pedaços dos Osíris, e espalhou esses pedaços por todo o Egito. Um desses pedaços foi jogado no mar, na água, né? Onde o peixe, cadê o peixe? O Medjet comeu o falo, o bingolim de Osíris, né? Falo é o pênis de Osíris, quando as partes do seu corpo foram espalhadas, né? Era consagrada a cidade de Per-Medjer, mais tarde denominada Oxirrinco, Oxirrinco, né? Então tem o Sete, tem o Ra, que é o Deus Sol, o Deus Criador na mitologia egípcia. Tem Neftis, que é a irmã de Ísis. Tem o Anubis também, o Deus Chacal. O Horus era o Deus Falcão, Anubis o Deus Chacal, associado à mumificação. Aqui também está o processo de mumificação, porque Ísis vai depois juntar as partes e mumificar o corpo de Osíris, com a esperança de que Osíris pudesse voltar para o corpo. A Ísis vai se transformar num falcão e sopra nas narinas das partes de Osíris que haviam sido juntadas. Teve que ir lá na água pegar o peixe que tinha engolido e pegar o negócio do peixe para poder colocar de volta no Osíris. Aí o falcão de Ísis estava transformado num falcão, vai e sopra em Osíris. Osíris ressuscita, acorda os dois, ela engravida e tem olhos, né? Filho. Então esse foi o plano ardiloso de Sete, né? Ele morre de inveja de Osíris, tenta matar o irmão, coloca o primeiro irmão no caixão, e acaba que não dá certo, a irmã acaba recuperando o caixão, aí ele esquarteja o irmão, a irmã vai lá e junta os pedaços do irmão, ressuscita ele, dorme com ele e ainda faz um filho, e esse filho vai disputar o poder com Sete, quem seria o rei supremo do Egito, né? Então esse era o plano ardiloso de Sete, se tornar o rei do Egito e do submundo, né? Então esse peixe Medjet teria comido o falo, o bingolim de Osíris, quando as partes do seu corpo foram espalhadas, era consagrada essa cidade. Ísis saiu à procura de Osíris, desesperada, que era seu marido e era irmã. Então, como é que era? As coisas eram confusas, era irmã e mulher. Né? Ísis e Neftis aparecem lamentando o Osíris assassinado e depois esquartejado pelo irmão Sete. Sete achou o corpo, esquartejou o corpo, jogou os pedaços, 14 pedaços pelo Egito. Um dos pedaços foi colocado na cidade de Abidos, no Egito Antigo, e lá construído um templo para Osíris. Né? Então o assassinato de Osíris, o que sobreviveu depois é isso, né? Essa história onde a irmã e a esposa saem atrás dele, conseguem ressuscitá-lo, acaba engravidando ele nessa ressurreição, ele ressuscitou só por um período de tempo, né? Houve depois uma competição pelo trono entre os Sete e o filho de Osíris, Horus. E aí os 9 deuses principais da mitologia egípcia, eles ficam 80 anos tentando decidir qual deve assumir o trono do Egito, né? O desacordo prosseguiu durante 80 anos. Osíris, né, como se tornou rei do submundo, ele teve que passar por esse mundo, submundo apavorante, onde a sua alma é julgada, na verdade o seu coração é colocado numa balança ali, e se o seu coração não for mais leve do que uma pena, sua alma é destruída por toda a eternidade, sua alma é devorada por um crocodilo, com a sua alma, e aí você desaparece. Então esse é o julgamento final, ali quando o seu coração é pesado. Tudo isso dá um livro que contém boa parte da mitologia egípcia, chamado Livro dos Mortos. A gente pode conhecer todas essas histórias referentes aos mitos, aos deuses, às divindades egípcias. Compreenderam aqui, meu Deus?
Alguma dúvida? Por hoje é isso aí então, galera.